Pesadelos em Foco. E aí, já se inscreveu no canal? Não esqueça de deixar o like, comentar ou o próximo da história pode ser você. Dito isso, vamos para o vídeo. Eu nunca fui de acreditar em histórias de fantasmas ou objetos amaldiçoados. Sempre achei que era coisa de quem tinha tempo demais para inventar lorota. Mas isso mudou quando eu trouxe aquele sofá para casa. Tudo começou num sábado abafado de março. Eu estava navegando num site de trocas online, procurando algo para preencher o canto vazio da minha sala. Foi aí que vi o anúncio: sofá de veludo verde, ótimo estado, retirada grátis. Preciso me livrar dele logo. O preço, ou a falta dele, me fisgou. A foto mostrava um móvel elegante, com pés de madeira curvados e um tom de verde que lembrava musgo molhado. Pensei, perfeito pro meu AP. Liguei pro número do anúncio e uma voz rouca, quase apressada, me deu o endereço. Sem perguntas, sem enrolação. Cheguei numa casa antiga nos arredores da cidade, o tipo de lugar que parece parado no tempo, com tinta descascando e um jardim que ninguém cuida há anos. O cara que abriu a porta era magro, de olhos fundos, e mal me olhou nos olhos. É aquele ali, apontou para um canto da garagem, onde o sofá estava coberto por um pano empoeirado. Leva logo, por favor. Achei estranho o tom dele, mas ignorei. Carreguei o sofá no meu carro, pesado pra caramba, mas consegui, e voltei para casa com um sorriso de quem fez um bom negócio. No meu apartamento, ele ficou lindo. O veludo brilhava sob a luz da tarde, e os pés entalhados davam um ar sofisticado. Sentei para testar, e foi aí que senti pela primeira vez um peso sutil, como se o estofado se moldasse demais ao meu corpo, me puxando para dentro. Levantei rápido, rindo de mim mesmo. Imagina a coisa, João, pensei. Mas o desconforto ficou. Naquela noite, depois de um dia cansativo, decidi relaxar no sofá com uma cerveja. Sentei, e o peso voltou, mais forte. Era como se mãos invisíveis apertassem meus ombros, me segurando contra o encosto. Tentei levantar, mas minhas pernas não obedeceram. Meu coração disparou. Forcei os braços, mas eles afundaram no veludo, como se o tecido tivesse virado lama. Fiquei ali, preso, por uns 10 minutos que pareceram horas, até que, de repente, o aperto cedeu. Pulei do sofá, ofegante, e jurei nunca mais sentar ali. Mas eu não sou de desistir fácil. No dia seguinte, chamei meu amigo Tiago para ver se era só impressão minha. Ele riu da história, chamou de drama de terror barato e se jogou no sofá sem cerimônia. Tá vendo? Nada de mãos fantasmas aqui. Mas enquanto ele falava, eu vi o corpo dele afundar um pouco mais que o normal, o veludo se dobrando em volta dele como uma boca faminta. Ele parou de rir. Cara, tá estranho. Me ajuda a levantar. Puxei o braço dele, mas parecia que o sofá o sugava de volta. Quando finalmente tirei, ele estava pálido, dizendo que sentiu algo quente subindo pelas costas, como um hálito. Eu precisava entender aquilo. Pesquisei o endereço da casa no Google e achei um artigo de jornal antigo. Em 1998, um homem chamado Elias Moura tinha morrido ali, sufocado durante um assalto. O detalhe que gelou meu sangue: ele foi encontrado embaixo de um sofá, como se o móvel tivesse desabado sobre ele. Não dizia se era asterisco aquele asterisco sofá, mas a coincidência me fez engolir em seco. Será que o cara do anúncio sabia de algo? Tentei ligar de novo, mas o número estava fora de serviço. As noites seguintes foram um pesadelo. Eu ouvia sussurros abafados vindo do sofá, como vozes presas na espuma. Às vezes, via o veludo ondular sozinho, como se respirasse. Decidi me livrar dele. Coloquei um anúncio no mesmo site: sofá verde, grátis, retiro urgente. Um rapaz respondeu em horas, e na manhã seguinte, ele estava na minha porta. Que achado, hein? Disse,
animado, enquanto carregava o sofá pro carro dele. Eu só assenti, aliviado. Mas o alívio durou pouco. Naquela noite, meu celular vibrou com uma notificação do site de trocas. Era uma mensagem do rapaz. Você já sentiu ele te segurar? Meu estômago virou. Antes que eu pudesse responder, outra mensagem chegou. Ele tá quente agora. Não consigo sair. Depois, silêncio. Tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Eu deveria ter ficado quieto, mas a culpa me corroeu. Voltei ao endereço onde peguei o sofá, decidido a encontrar o primeiro dono e exigir respostas. A casa estava vazia, janelas quebradas, como se ninguém morasse ali há anos. No quintal, entre o mato alto, vi algo que me fez congelar. O sofá estava lá, intacto, o veludo verde brilhando sob o luar. Mas não era só isso. Sentado nele, de costas para mim, tinha um vulto. Não era o rapaz que o levou. Era maior, mais curvado, e o ar ao redor parecia pesado, quente. Corri dali, sem olhar para trás. Agora, toda noite, sinto aquele peso nos ombros, mesmo estando a quilômetros daquele sofá. Ontem, abri as cortinas e vi, pela janela, o vulto no meu quintal, sentado no escuro. Só que não tinha sofá nenhum. Ele trouxe o calor consigo, e eu sei que tá vindo para mim. Eu sempre gostei de coisas velhas. Não sei explicar. Tem algo no cheiro de poeira e na textura gasta que me faz sentir conectado a histórias que não vivi. Foi por isso que, quando meu vizinho, o velho seu Roberto, disse que estava se mudando e me ofereceu uma lâmpada de chão antiga, eu aceitei na hora. É só uma relíquia da minha mãe, ele murmurou, com um olhar meio perdido, enquanto me entregava o treco. Era uma peça bonita, base de metal enferrujado, cúpula de tecido amarelado, uns detalhes florais que gritavam anos 50. Levei para casa com um sorriso bobo, pensando no quanto ia ficar legal no meu canto de leitura. Na primeira noite, liguei a lâmpada para testar. A luz era quente, aconchegante, mas piscava de leve, como se tivesse vida própria. Achei que era só o fio velho e deixei para lá. Sentei com um livro, mas não consegui me concentrar. Os piscas começaram a formar um ritmo estranho, tipo um código. Curioso, peguei o celular e gravei. Depois de uns minutos, percebi que não era aleatório. Era Morse. Eu tinha aprendido o básico na escola, então decodifiquei. Me ajude. Meu peito apertou. Quem estava pedindo ajuda? E como? No dia seguinte, troquei a lâmpada elétrica, chequei os fios, tudo perfeito. Mas à noite, os piscas voltaram, mais rápidos, quase nervosos. Dessa vez, a mensagem mudou. Ele sabe. Fiquei encarando a cúpula, o coração na boca. Quem era ele? Será que o seu Roberto tinha me dado algo que não queria explicar? Tentei ligar para ele, mas o telefone só dava ocupado. Resolvi pesquisar a casa dele no Google e achei uma nota num site de notícias locais. Em 1963, uma mulher chamada Clara tinha desaparecido daquele endereço. Sem corpo, sem pistas. Só um detalhe, ela era costureira e a polícia encontrou uma cúpula de lâmpada rasgada no porão, como se alguém tivesse tentado esconder algo dentro. Aquilo me deixou obcecado. Na terceira noite, sentei na frente da lâmpada, desliguei todas as outras luzes e falei em voz alta. Quem é você? Os piscas pararam por uns segundos, e eu quase achei que tinha imaginado tudo. Mas então começaram de novo, lentos, deliberados. Clara. Meu sangue gelou. Tentei perguntar mais, mas a luz ficou frenética, piscando sem parar, até que a mensagem se formou. Fuja dele. Um barulho seco veio da cozinha. Um copo caiu da pia sozinho. Eu estava tremendo, mas não consegui largar o celular. Gravei tudo. No dia seguinte, bati na porta do seu Roberto. Ele abriu, mas parecia diferente. Os olhos mais fundos, a pele quase cinza. Você não devia ter mexido nisso, disse,
antes de me empurrar para fora e trancar a porta. Voltei para casa com a cabeça girando. Decidi me livrar da lâmpada. Coloquei ela no lixo do prédio. Lavei as mãos como se pudesse apagar o que tinha visto. Por uma noite, achei que estava livre. Mas aí veio o silêncio. Um silêncio errado, pesado, como se o ar tivesse engolido todos os sons. Acordei de madrugada com um zumbido baixo. A lâmpada estava de volta, no mesmo canto da sala, acesa. Os piscas começaram assim que abri os olhos. Você me trouxe para ele. Meu estômago virou. Corri para a porta, mas a maçaneta não girava. As janelas estavam embaçadas, como se alguém tivesse respirado nelas por dentro. O zumbido ficou mais alto, e eu vi passos arrastados vindo do corredor, lentos, úmidos, como se algo molhado tivesse saído do chão. Forcei a porta com o ombro até ela ceder, e corri para a rua, descalço, sem olhar para trás. Fiquei num hotel barato por dias, tentando entender o que tinha acontecido. Mas ontem, quando voltei para o apartamento para pegar minhas coisas, a lâmpada não estava mais lá. O canto da sala estava vazio, exceto por uma coisa: um pedaço de tecido da cúpula, rasgado, no chão. E no teto, onde a lâmpada ficava, tinha uma mancha escura, úmida, que pingava devagar. Enquanto eu olhava, a mancha se mexeu. Não era tinta, era um rosto, torto, derretendo, me encarando com olhos que não piscavam. Eu não sei quem era ele. Mas sei que a lâmpada não era só um pedido de socorro. Era uma isca. E agora, toda vez que fecho os olhos, sinto aquele zumbido, vejo aqueles piscas e ouço os passos molhados, cada vez mais perto. Eu nunca resisti a uma boa pechincha. Aquela sensação de encontrar algo único, perdido no meio de trastes velhos, sempre me deu um frio na barriga. Foi numa manhã cinzenta de março que eu vi o baú. Estava numa venda de garagem, jogado entre cadeiras quebradas e louças lascadas. Era pequeno, de madeira escura, com flores entalhadas na tampa. Parecia mais uma caixinha de joias do que um baú de verdade. A dona, uma senhora de rosto cansado, disse que era da família Gerações, mas que ninguém nunca conseguiu abrir. Leva por R$ 5, ela ofereceu, com um sorriso que não chegou aos olhos. Peguei o dinheiro do bolso e saí com ele debaixo do braço, sentindo que tinha achado um tesouro. Em casa, coloquei o baú na mesinha de centro e tentei abri-lo. Não tinha fechadura, nem trinco, mas a tampa não cedia. Era como se a madeira tivesse crescido grudada. Passei os dedos pelos entalhes, imaginando que podia estar lá dentro. Cartas antigas, moedas, talvez um segredo de família. Mas à noite, enquanto eu assistia a TV, ouvi o primeiro som, um toque-toque abafado, vindo de dentro do baú. Desliguei o som da televisão e fiquei quieto, esperando. Toque-toque. De novo. Meu coração acelerou. Peguei uma faca de cozinha e tentei forçar a tampa, mas ela só rangeu, como se zombasse de mim. Na segunda noite, as batidas ficaram mais insistentes. Não era só um barulho, tinha ritmo, como alguém tentando sinalizar. Eu estava sozinho em casa, e o silêncio do apartamento só tornava aquilo mais alto. Coloquei o baú no armário do quarto, fechei a porta e tranquei, mas as batidas atravessaram a madeira, ecoando pela casa inteira. Acordei de madrugada com um som novo, um arranhar, lento e áspero, como unhas raspando a parte de dentro da tampa. Levantei suando, abri o armário e vi o baú tremendo de leve, como se algo dentro tivesse força para mexer ele. Eu precisava saber mais. Voltei à venda de garagem no dia seguinte, mas a casa estava vazia, portas trancadas, cortinas fechadas. Uma vizinha me viu xeretando e se aproximou. "Você levou o baú, né?" perguntou, com a voz baixa. Contei das batidas, e ela ficou pálida. Minha avó dizia que ele pertenceu ao marceneiro que perdeu a filha. Ele fez o baú para guardar as coisas dela depois que ela sumiu. Mas ninguém nunca abriu. Diziam que ele ficou louco, falando que eu vi ela batendo lá dentro.
Ela hesitou, depois acrescentou: queima isso antes que seja tarde. Eu não acreditei na história toda, mas voltei para casa com um aperto no peito. Peguei o baú e joguei no quintal. Joguei gasolina por cima e risquei o fósforo. As chamas subiram rápido, engolindo a madeira, e por um segundo achei que tinha acabado. Mas enquanto o fogo crepitava, ouvi um grito, agudo, humano, vindo das cinzas. Apaguei tudo com um balde d'água, tremendo, e o que sobrou foi um monte de carvão úmido. Achei que estava livre. Mas na noite seguinte, o pesadelo voltou. Acordei com um silêncio estranho, cortado por um toque-toque baixo, não no quarto, mas vindo debaixo da minha cama. Olhei, e lá estava o baú, intacto, a tampa entreaberta. Antes que eu pudesse reagir, ele se abriu por completo, e uma onda de ar gelado me acertou, cheirando a terra úmida e flores podres. Não tinha nada dentro, só escuridão, mas uma escuridão que se movia, como tinta viva. Então, ouvi minha própria voz saindo do baú, rouca, desesperada: me deixa sair. Meu estômago virou. Era eu, mas não era, um eco torto, como se algo tivesse gravado cada palavra que eu já disse e agora cuspisse de volta. Tentei correr, mas o chão cedeu sob meus pés, e caí de joelhos. O baú não estava mais embaixo da cama, estava na minha frente, crescendo, a madeira esticando como pele viva. A tampa se abriu mais, e eu vi, não era um baú vazio. Era uma janela. Do outro lado, uma versão de mim me encarava, olhos fundos, pele cinza, batendo na madeira com dedos tortos. Você me trancou aqui, ele disse, com minha voz, mas cheia de ódio. Antes que eu pudesse gritar, o baú se fechou com estrondo, e o quarto voltou ao normal. Só que agora, toda vez que eu respiro, sinto ele, o outro eu, mexendo dentro do meu peito, batendo nas minhas costelas como se quisesse sair. Ontem, tosse sangue, e no meio do vermelho, tinha um pedacinho de madeira com uma flor entalhada. O baú não me libertou para ela. Ele me trocou por mim mesmo. Eu sempre fui fascinado por coisas antigas, daquelas que carregam marcas de outra época. Quando minha tia me chamou para ajudar a esvaziar a casa do meu avô depois que ele morreu, eu já sabia que ia encontrar algo especial. Entre caixas mofadas e móveis tortos, achei o rádio, um modelo valvulado, pesado, com botões de baquelite e um verniz descascado que ainda dava um charme melancólico. Pode levar, disse minha tia, com um suspiro. Seu avô adorava mexer nisso, mas nunca funcionou direito. Carreguei ele para o meu apartamento com um sorriso de quem acabou de garimpar ouro. Na primeira noite, liguei o rádio na tomada, mais por curiosidade do que por esperança. O chiado começou baixo, um ruído branco que parecia vivo, pulsando. Girei os botões, mas nada de música ou estações, só estática. Então, entre os estalos, ouvi algo, vozes abafadas, falando rápido, como se discutissem. Aumentei o volume, e elas ficaram mais claras. Duas vozes, um homem e uma mulher, em português antigo, cheio de voz e senhor. Você prometeu, disse ele, com raiva. Eu não tive escolha, respondeu ela, quase chorando. Desliguei o rádio, confuso. Não tinha antena, nem sinal. Como aquilo estava pegando vozes. No dia seguinte, testei de novo. As vozes voltaram, mas agora pareciam mais próximas, como se estivessem no quarto comigo. Ele vai saber, disse a mulher, num tom que me fez arrepiar. Tentei gravar com o celular, mas o áudio saía vazio, só chiado. Fui atrás de respostas. Perguntei para minha tia sobre o rádio, e ela franziu a testa. Seu avô comprou isso num leilão, anos atrás. Disse que era de uma casa abandonada. Ele ficava horas mexendo, mas nunca ouviu nada além de estática. Aquilo só me deixou mais intrigado. As noites seguintes foram piores. O rádio começou a ligar sozinho, sempre de madrugada. As vozes mudavam, às vezes gritavam, às vezes sussurravam,
mas sempre pareciam me notar. Uma vez, ouvi o homem dizer: "Ele tá ouvindo." Meu coração parou. Falei em voz alta, meio sem pensar: "Quem tá aí?" O rádio ficou mudo por uns segundos. Então a mulher respondeu, lenta: "Você." Desliguei o cabo da tomada, mas o chiado continuou, e as válvulas brilharam num vermelho fraco. Joguei o rádio no lixo do prédio na manhã seguinte, aliviado. Mas o alívio durou pouco. Naquela noite, acordei com o mesmo chiado, vindo debaixo da minha cama. O rádio estava lá, intacto, ligado, apesar de não ter tomada por perto. As vozes estavam diferentes, eram minhas. Cada palavra que eu já disse na vida, saindo do alto-falante num coro torto. Conversas banais, brigas antigas, segredos que eu nunca contei para ninguém. Tentei quebrar o rádio com um martelo, mas o metal não amassava, e as vozes só ficavam mais altas, rindo de mim. Desesperado, voltei à casa do meu avô, que estava trancada desde mudança. Forcei a porta do porão, e lá, entre teias de aranha, achei um caderno dele. Numa página amarelada, ele escreveu: "O rádio não toca o passado dos outros. Toca o nosso." Queimei ele 3 vezes, e ele sempre volta. Não escute. Meu estômago revirou. Enquanto lia, ouvi o chiado atrás de mim. O rádio estava lá, no canto do porão, brilhando. Então, as vozes mudaram. Não eram mais minhas. Era uma única voz, grave, que eu nunca ouvi. "Você abriu a porta." O chão tremeu, e o porão ficou escuro, exceto pelo brilho do rádio. Senti um vento quente no pescoço, e quando me virei, não tinha ninguém, mas o rádio estava mais perto, os botões girando sozinhos. Corri para cima, tranquei a porta e me tranquei no apartamento. Agora, o chiado tá em tudo, na TV, no ventilador, até na água da torneira. Ontem, olhei pro espelho e vi minha boca mexendo, mas não era eu falando, era voz grave, saindo de mim, dizendo: "Eu sou o que você deixou sair." Minha sombra no canto do olho tá errada, mais longa, com dedos que não são meus. O rádio não tá mais aqui, mas eu sei que não acabou. Ele não toca o passado. Ele reescreve ele, e eu não sou mais o dono da minha voz.